Olá, eu sou o Rubix e hoje eu vou mostrar para vocês como montar a estrutura de Lewis, né, do íon fosfato, tá? Eu já coloquei aqui do lado esquerdo como que é a fórmula molecular dele, PO4 3-, tá? Para a gente montar a estrutura de Lewis, seja de um íon ou de uma molécula, a gente precisa primeiro analisar quantos elétrons a gente vai precisar distribuir ao longo dessa estrutura, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar primeiro para o número de átomos, para o número de elétrons da camada de valência para cada elemento químico que compõe essa estrutura. Então, primeiro, né, a gente tem o fósforo. O fósforo, ele está na família 5A. Então, ele tem um total de 5 elétrons na camada de valência, tá? Então, ou seja, a gente já vai contar com esses 5 elétrons para poder distribuir ao longo da nossa estrutura. Aí depois a gente tem o oxigênio. O oxigênio está na família 6A, tá? Então, ele vai contribuir com 6 elétrons da camada de valência dele, tudo bem? Só que o que acontece, né? A gente tem no total nessa estrutura 4 oxigênios. Então, o total de elétrons eu vou ter que multiplicar por 4 aqui, tá? E aí a gente vai chegar num total de 24 elétrons, tudo bem? Beleza. Só que o que acontece? Isso daqui é um íon, né? E aí, como é um íon, a gente tem o seguinte, ele tem uma carga 3- negativa aqui. Então, ou seja, eu vou ter que adicionar ainda 3 elétrons que vem exatamente dessa quantidade de carga que ele tem, tudo bem? Então, na hora de eu somar a quantidade total de elétrons, eu vou ter que incluir esses 3 elétrons aí que são responsáveis pela carga negativa da estrutura, tá? Então, vamos lá. Ó, se eu for somar, então, a gente vai ter que somar os 5 elétrons aqui provenientes do fósforo, os 24 elétrons provenientes dos 4 oxigênios, mais esses 3 elétrons aqui da carga elétrica, tá? Então, quando a gente for somar, 5 mais 3 dá 8, mais 24, a gente vai ter um total de 32 elétrons, tá? Então, ao longo da nossa estrutura, a gente vai ter que distribuir 32 elétrons, ok? Vamos lá. Aí, como é que eu faço, né, para organizar a estrutura? A gente sabe que é PO4 3-. Bom, o que acontece? A gente vai colocar o elemento central sempre aquele que faz o maior número de ligações, né? Então, o fósforo, como ele tá na família 5A, teoricamente ele tem que fazer 3 ligações, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu falei o teoricamente. E o oxigênio tá na 6A, teoricamente ele faz 2 ligações, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Então, vamos lá. Seguinte, a gente tem aqui, eu vou colocar então o fósforo. E eu não vou colocar ainda os elétrons, tá, gente? Eu vou colocar só depois. E agora eu vou colocar os oxigênios ao redor dos átomos de fósforo. Então, eu vou colocar um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um aqui embaixo e outro aqui na esquerda. Bom, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que distribuir esses 32 elétrons, né, que tem aqui, tá, ao longo dessa estrutura aqui, que a gente montou. Então é o seguinte, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Bom, como isso aqui é uma estrutura só, todos os átomos precisam estar ligados entre si, né? Nesse caso, todos os oxigênios, todos esses 4 oxigênios precisam estar ligados ao fósforo, né? Então, eu vou começar colocando uma ligação simples entre cada oxigênio com fósforo, tá? Então, aqui, ó, vou colocar uma ligação simples, vai ser representada pra gente como duas bolinhas, né? Um par eletrônico aqui, tudo bem? Beleza, aí eu vou colocar para o oxigênio aqui de cima, vou fazer a mesma coisa, vou colocar um par de elétron, vou fazer aqui para esse oxigênio também e para o oxigênio aqui de baixo, né? Porque no mínimo eles têm que ter uma ligação simples entre eles, no mínimo, tá? Bom, tendo feito isso, quantos elétrons a gente já colocou, né? 2 aqui na direita, mais 2 aqui em cima, 4, mais 2 à esquerda, mais 2 embaixo. Então, a gente tem um total de 8 elétrons que já foram distribuídos, tudo bem? Bom, se 8 elétrons já foram distribuídos, a gente pode até fazer a continha aqui embaixo do 38, né? Então, já foram 8 elétrons. Então, sobram pra gente 24
4 elétrons que ainda precisam ser distribuídos ao longo dessa estrutura, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai primeiro estabelecer o octeto para os elementos que estão de fora, que são os oxigênios nesse caso, tá? Então é o seguinte, vamos começar pelo oxigênio aqui da direita. O oxigênio da direita, ele já tem esses 2 elétrons aqui, que são da ligação que ele está estabelecendo com o fósforo, né? Só que ele precisa de 8, né? Então já tem 2, faltam 6. Então eu vou colocar mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Tudo bem? Então, agora esse oxigênio aqui da direita, ele tá com um total de 8 elétrons, né? E agora vocês podem ver, o oxigênio tá fazendo quantas ligações, gente? Ele tá fazendo uma só, né? Que é essa aqui que tá sendo estabelecida com fósforo. Por isso que eu falei lá, teoricamente, os elementos fazem, né, o número de ligações que eles precisam para atingir o octeto, tá? Mas é teoricamente, porque ele poderia fazer essa ligação simples. Ele tá com o octeto completo, não tem problema nenhum. Beleza, aí a gente já usou mais 6 elétrons, né, do total que sobrava, que era dos 24, tá? Então, agora ainda sobram pra gente 18 elétrons pra gente distribuir ao longo dessa estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o octeto pro resto dos oxigênios, tá? Então, vamos lá. Para esse oxigênio agora aqui de baixo, tá? Ele já tem 2 aqui da ligação com fósforo, então eu vou colocar mais 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Tá? Então, o oxigênio, nesse caso, também já está com o octeto completo, tudo bem? E ele está fazendo só uma ligação, não tem problema, tá? Beleza, a gente já usou mais 6 elétrons, faltavam 18, deixa eu anotar aqui, né, do lado para ficar mais fácil. Então, ó, pro primeiro oxigênio a gente usou 6 elétrons, aí, beleza, usamos 6 elétrons. Pro outro oxigênio aqui de baixo, a gente usou mais 6 elétrons ainda, tá? E aí, vamos lá. Como vocês já perceberam, né, vai seguir o mesmo padrão. Para esse oxigênio aqui da esquerda, a gente vai utilizar mais 6 elétrons para ele poder atingir o octeto dele. Então, vou colocar aqui 6 elétrons. Aí, vamos anotar aqui que a gente usou mais 6 elétrons, né, para esse oxigênio da esquerda. E agora, para o oxigênio de cima, a gente vai ter que usar mais 6 elétrons de novo, né, para atingir o octeto dele. Beleza. Então, vou anotar aqui que a gente utilizou 6 elétrons, tá? E agora a gente pode fazer essa subtração aqui, tá? Gente, se a gente perceber, né? Olha pra cá. A gente usou 4 vezes 6 elétrons, ou seja, isso aqui são 24 elétrons. Então, eu tô subtraindo, na verdade, né? A gente tá fazendo uma subtração de 24 menos 24, que, ou seja, sobraram 0 elétrons pra gente, pra gente distribuir ao longo dessa estrutura. Ou seja, teoricamente, né, a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica aí do fosfato, teria que ser essa daqui, tudo bem? Ai, deixa eu... Não vai dar pra arrumar isso. Foi. Bom, teoricamente seria isso. Agora vamos olhar para o fósforo, né? Quantos elétrons o fósforo tem ao redor dele? Vou começar aqui pela ligação com o oxigênio de cima, seguindo no sentido horário, tá? Então, ele já tem 1, 2, 3, 4... eu posso até sublinhar aqui, né? Então, a gente teria... Isso daqui, ó. A gente teria 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tá? Só que o que acontece, gente? O fósforo, ele é um elemento que tá no terceiro período da tabela periódica, tá? Estando no terceiro período da tabela periódica, ele consegue acomodar mais de 8 elétrons na camada dele, tá? Na última camada. Então, o fósforo, ele vai fazer expansão do octeto. Rubix, como é que eu sei? Seguinte, sempre que vocês pegarem um elemento do terceiro período, ele vai fazer expansão do octeto sempre que tiver essa possibilidade, tudo bem? Ele vai fazer expansão. Então, no caso do fósforo, o que a gente vai fazer? A gente, obviamente, não pode adicionar mais elétrons, porque já acabaram os nossos números de elétrons, né? Mas a gente pode pegar um dos pares eletrônicos do oxigênio e mover... Eu vou pegar esse aqui, ó, e a gente pode... deixa eu ver se eu consigo fazer... Calma aí. E a gente pode mover aqui como se fosse uma outra ligação, tudo bem? Bom,
E aí, o que que acontece? Agora, o fósforo, ele tem não só 8 elétrons, mas ele vai ter 10 elétrons na camada de valência dele. E vejam que esse oxigênio daqui da direita, ele continua com 8 elétrons. Eu não tive expansão do octeto dele, tá? Ele tá fazendo 2 ligações, tudo bem? Os outros oxigênios estão fazendo uma ligação só, mas estão com o octeto completo, que é isso que importa, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai montar a estrutura de um íon, a gente só não pode esquecer no final de colocar a carga desse íon, tá? Ao redor aqui do colchetes. Então, vou colocar aqui 3 menos, tá? Então, só fechar o colchetes aqui. E é isso. Tudo bem, gente? Essa seria a estrutura do íon fosfato, tá bom?